no livro de Atos dos Apóstolos, e eu convido você a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 13. Numa outra ocasião, nós estudamos a primeira parte do livro de Atos dos Apóstolos, numa outra série, e agora nós vamos juntos percorrermos aí a partir do capítulo 13, em algumas histórias, em algumas situações que Jesus interviu na vida de tantas pessoas, na vida da sua própria igreja, e nós vamos extrair dessas histórias lições importantes para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã. E hoje nós vamos então ler em Atos capítulo 13, a partir do versículo número 4. No domingo passado, os irmãos tiveram a oportunidade de olhar de forma específica para os 3 primeiros versos do capítulo 13, e hoje nós vamos seguir aí a partir do verso número 4, nessa série, o Evangelho na Cidade. Na série anterior nós falamos do Evangelho em nós, e agora nós vamos falar sobre o Evangelho na cidade. O que esse Evangelho pode contribuir para a vida da cidade, para o crescimento da cidade, seu crescimento espiritual, seu desenvolvimento moral. Então, essa série tem como objetivo nos levar a pensar nesse lugar onde nós estamos, nessa cidade que Deus nos confiou, a cidade de Uberlândia. Então vamos ler juntos Atos capítulo 13, por favor, se puder projetar o conteúdo. Atos capítulo 13, a partir do verso de número 4. Nos diz assim a palavra do Senhor. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu de nome Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. O procônsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Porém, o mago Elimas, e assim que se traduz o nome dele, se opunha a eles, procurando afastar da fé o procônsul. Mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça, porque você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? Eis que agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridão, e andando em círculos procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. O tema que eu gostaria de compartilhar com você hoje é a luz que as trevas não vencem. A luz que as trevas não vencem. Vamos orar? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Que o Espírito Santo do Senhor aplique essa palavra em nosso coração, transformando a nossa vida e nos preparando como cidadãos do reino de Deus para vivermos os desafios que qualquer cidade oferece e que possamos cumprir com excelência o chamado do Senhor. Querido Deus, muito obrigado por esse tempo, obrigado por tudo que o Senhor já permitiu acontecer. Te agradecemos pelas canções, pelas orações, pelo tempo de intercessão. Nós louvamos ao Senhor por esta comunhão em que podemos experimentar com o Senhor, com os nossos irmãos. Que o Senhor abençoe esse tempo, que o Senhor esteja aqui conosco, nos conduzindo, nos tomando pela mão, para que não venhamos distrair em nenhum momento, e que possamos aprender da Tua palavra, para assim a praticarmos na nossa vida, para a glória do Teu nome. Ó Deus, que nesse momento o Senhor traga aos meus lábios palavras fáceis, para que a Tua igreja,
ó Deus, como o teu rebanho possa compreender as verdades do teu reino. É assim que nós oramos, Senhor, agradecidos por tudo, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós vivemos na era das cidades, dos grandes centros. As cidades estão crescendo cada vez mais. As Nações Unidas já mostram que as cidades já concentram cerca de 45% da população mundial. E a projeção é que até 2050, as cidades recebam aproximadamente 2/3 do crescimento populacional do planeta. Pela primeira vez na história da humanidade, uma parcela maior da população mundial vive em grandes centros, ou seja, residem nas cidades. Mas existe uma realidade que as estatísticas não conseguem medir. Porque nós sabemos que, à medida que a cidade cresce, à medida que os grandes centros avançam, crescem também os problemas, as dificuldades, problemas espirituais, emocionais, dificuldades morais e assim por diante. Nós temos visto, por exemplo, índices de ansiedade crescendo na vida de muitas pessoas. Depressão, violência, solidão e dependências emocionais são realidades na vida de muita gente que residem nos grandes centros. E as luzes dos prédios que iluminam as ruas, as avenidas, não conseguem iluminar o coração humano. Nós podemos viver numa cidade bem iluminada, com muita luz, mas infelizmente há muitas pessoas vivendo em trevas. Corações que estão sofrendo, por exemplo, nesse momento em que muitos estão comemorando o Dia dos Pais, há muitos pais que estão tão angustiados com seus próprios filhos, que o desejo que vem ao coração é tirar a própria vida do filho. É tirar a vida desse fruto que é tão maravilhoso que é um filho. Há muitos pais que nesse momento sofrem, talvez com abandono familiar, muitos estão angustiados. Há milhares de pessoas espalhadas por cidades no Brasil que nesse momento estão internadas em hospitais, vivendo dramas, desafios, um sofrimento que não passa. Há na cidade muitos desafios, muito sofrimento. Mas talvez o maior desafio, o maior problema que uma cidade tem que enfrentar é o desafio espiritual. Pessoas que estão escuras por dentro. Pessoas que não conseguem encontrar o prazer da vida. Pessoas que ainda não se renderam ao Senhor Jesus, não sabem o que é a verdadeira paz. Em Atos capítulo 13, Paulo e Barnabé chegam a uma cidade chamada Chipre, e imediatamente eles encontram ali um homem dominado pelas trevas espirituais. A Bíblia descreve esse homem como um falso profeta. Além de ser um enganador, a Bíblia diz que ele também fazia magias, tentando utilizar dessas magias para enganar ainda mais as pessoas. E a Bíblia diz de forma muito clara que ele era também um opositor do Evangelho, um opositor da palavra de Deus. Mas a Bíblia também nos diz que além desse homem que quer ser inimigo do Evangelho, há um homem intelectual, um homem político, um homem importante na sociedade daquela época. E que a Bíblia descreve o seu desejo de conhecer a Deus, de ouvir a palavra de Deus e entender mais o que essa palavra tem a ver com a sua vida. Lucas aqui nos apresenta um relatório e um cenário de conflito entre a luz e as trevas. A luz que está sendo exemplificada pela pregação dos apóstolos
e as trevas que está sendo demonstrada através desse homem enganador que não quer o bem do evangelho e nem o bem para as pessoas. Mas o resultado desse texto surpreende cada um de nós. O texto nos diz que as trevas aqui, elas resistem, elas reagem diante da pregação do evangelho. As trevas tentam impedir o avanço do evangelho. Mas o texto nos mostra de forma muito clara que as trevas não têm poder para vencer a luz de Cristo Jesus. As trevas não podem vencer a igreja. Essa sempre foi a vitória do evangelho. Onde o evangelho chega, onde o evangelho é anunciado, as trevas recuam para que Deus possa acender a luz no coração dos homens. E o que nós vemos aqui na cidade de Chipre é um grande milagre, algo que só Deus pode fazer. Deus aqui, ele visita o coração de um homem. Deus o chama para si através da pregação dos apóstolos. E aqui Jesus realiza uma grande obra que nós vamos descobrir juntos. O livro de Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas. Foi um grande escritor, um grande historiador, médico com excelência e companheiro de viagem do apóstolo Paulo. Provavelmente esse livro foi escrito entre os anos 62 e 64 depois de Cristo, antes da morte de Paulo e antes da destruição da cidade de Jerusalém. E o propósito desse livro é mostrar como Cristo continua a sua obra através do Espírito Santo, usando a sua igreja para levar o evangelho até os confins da terra. No primeiro capítulo desse livro, Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus, antes de ser assunto aos céus, diz o texto bíblico que Jesus, olhando para os seus discípulos, Jesus disse: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia e Samaria, até os confins da terra. E aqueles homens tomados pelo poder de Deus, confiados na promessa de Deus, eles começam a anunciar o evangelho de Cristo Jesus. E a igreja, então, ela começa a avançar naqueles dias. E aqui em Atos, capítulo 13, nós temos algo muito interessante, que os estudiosos dizem que é a dobradiça do livro de Atos dos Apóstolos. Porque até o capítulo 13, o personagem principal é o apóstolo Pedro. Um homem temente a Deus, um homem que caminhou com o Senhor Jesus, viu muitos sinais, muitos prodígios diante dos seus olhos. Mas agora, a partir do capítulo 13, Pedro, ele sai um pouco de cena, e o personagem principal vai ser o apóstolo Paulo, anteriormente chamado de Saulo. O que nós vemos agora aqui é a igreja avançando através da liderança do apóstolo Paulo. E a partir do capítulo 13, começam as principais viagens missionárias da igreja. Aqui nós temos Barnabé e Saulo, que foram enviados pelo Espírito Santo. Eles então chegam a Chipre e anunciam o evangelho naquela cidade. Chipre era uma cidade estratégica, era uma das maiores ilhas do Mediterrâneo. Era também um centro de idolatria. Ali existiam templos dedicados principalmente à deusa Afrodite, que é a deusa do amor, a deusa da sexualidade, do desejo sem fim. E além disso, aquela cidade era marcada por magia, astrologia, ocultismo, muitas práticas espirituais comuns na cultura daquela cidade, daquela época. E curiosamente, Barnabé era natural de Chipre. Talvez esse seja
a principal razão da primeira viagem missionária ter começado justamente naquela cidade. Saulo e Barnabé, eles encontram um homem aqui nesse texto que nós acabamos de ler. O seu nome, diz o texto bíblico, Elimas, um mago, falso profeta, que influenciava o procônsul, o governador Sérgio Paulo, um outro personagem aqui desse texto. Enquanto aquele homem intelectual, que o texto bíblico diz que era muito inteligente, desejava ouvir a palavra de Deus, esse mágico tentou impedir a sua conversão. E como que ele tentou impedir essa conversão? Se opondo, em primeiro lugar, às palavras dos apóstolos. À medida que os apóstolos anunciavam a Cristo, diz o texto bíblico que esse homem, ele se opunha cada vez mais àqueles missionários. E Paulo, então, cheio do Espírito Santo de Deus, olhando diretamente para Elimas, ele anuncia sua cegueira temporária, e diante desse sinal, o texto bíblico diz que Paulo Sérgio, o procônsul, o governador, ele crê e é impactado pelo evangelho de Jesus. A partir desse relato aqui, eu quero destacar 3 verdades práticas para a vida da igreja hoje. A primeira verdade que eu quero compartilhar é que o evangelho, ele enfrenta as trevas. O verso 8 nos diz: havendo atravessado toda a ilha de Pafos, encontraram certo judeu de nome Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Nós vemos aqui que o evangelho, ao chegar a uma cidade, o evangelho não encontra um terreno neutro. Pelo contrário, o evangelho sempre quando ele chega na cidade ou em qualquer lugar, ele encontra grandes desafios, grandes lutas. E o que nós podemos enxergar aqui são homens comprometidos com a palavra de Deus, para saírem de uma zona de conforto e irem para um lugar de um grande desafio. O evangelho, ele sempre chega a um ambiente hostil, um ambiente contrário às verdades de Deus. E o evangelho, ele sempre vem na contramão dos desejos das pessoas, das grandes cidades, porque o evangelho, ele confronta os valores, ele expõe os ídolos que estão no coração e desafia as estruturas de uma cidade. Nós não devemos nos surpreender quando a cidade se levanta contra a mensagem da cruz. Isso não pode ser uma novidade para nós. Isso é algo natural, é algo comum. A cidade, as pessoas, os pecadores sempre vão se levantar contra o evangelho de Cristo Jesus. Mas a boa notícia é que onde a luz do evangelho avança, as trevas são aniquiladas e destruídas para a glória de Deus. A cidade pode trazer os seus desafios, mas Cristo pode trazer cura, transformação para muita gente. O interessante é que Paulo e Barnabé, eles não ficaram restritos às sinagogas. Diz o texto bíblico que eles atravessaram toda aquela ilha. Eles não estavam à procura de ambientes confortáveis. Eles entraram exatamente onde as pessoas precisavam ser alcançadas. Talvez, meus irmãos, o nosso maior desafio como igreja não seja a falta de oportunidades, mas o nosso grande desafio é o excesso de conforto. Nós vivemos numa era muito privilegiada. Nós vivemos num tempo muito bom. Nós pertencemos a uma comunidade de fé estruturada, com vários líderes, vários ministérios atuantes. E muitas vezes, quando nós estamos num ambiente como esse,
nós nos sentimos tão confortáveis que nós não queremos sair desse ambiente. Nós achamos que isso aqui é bom demais. Mas eu quero dizer para você que existe algo muito maior do que um ambiente confortável como esse. Que é poder ver homens e mulheres saindo de uma vida desgraçada, de uma vida perdida, e encontrando o verdadeiro sentido. Não há nada mais precioso para nós como igreja, ver o Espírito Santo de Deus atuando na vida de homens e mulheres pecadores. O meu conselho para você é: não seja apenas um cristão espectador. Não seja alguém que apenas assiste a missão de Deus acontecendo. É muito bom nós fazermos parte de uma igreja missionária, uma igreja que ajuda missionários, uma igreja que ora por missionários, uma igreja envolvida com a pregação do Evangelho. Isso é algo maravilhoso. Mas há algo muito maior do que isso, que é nós, cada um de nós aqui presente, nos entregarmos nas mãos de Deus, para que o Senhor faça a sua vontade através de nós. Para que o Evangelho avance, como nós acabamos de cantar aqui, através das nossas mãos, através do nosso serviço e tudo aquilo que pudermos realizar. Se nós queremos alcançar a cidade de Uberlândia, ou de qualquer outra cidade, nós precisamos estar onde a cidade realmente está. E eu sei que todos aqui circulam por vários ambientes da cidade. Mas já parou para pensar que muitas vezes você está em vários ambientes da cidade e em nenhum momento você tem a disposição, o desejo de compartilhar o Evangelho do Senhor Jesus? Amanhã, todos estarão envolvidos em várias áreas dessa cidade. Muitos estarão nas escolas, nas universidades, nos trabalhos, pelas ruas, nos condomínios. Mas a vontade de Deus é usar você, os seus dons, os seus talentos, à medida que você caminha por essa cidade. E o que Deus quer fazer através de nós? Nos levar a proclamarmos o Evangelho de Jesus, para que esse Evangelho seja conhecido aqui, seja conhecido ali, ou em qualquer outro lugar. Foi justamente nesse cenário que Barnabé encontraram Bar-Jesus. E Lucas faz questão de descrevê-lo aqui com detalhes. Lucas vai dizer que ele era um judeu, que ele era um falso profeta, que ele era mágico, seu nome significa filho de Jesus ou filho da salvação, mas a sua vida negava completamente aquilo que o seu nome sugeria. No mundo antigo era comum esses mágicos. Eles não só apenas trabalhavam para ganhar dinheiro para si, mas também para sustentar a sociedade política daquela época. Muitos políticos contratavam esses mágicos para que eles saíssem pelas cidades enganando as pessoas. E Satanás, queridos, ele frequentemente trabalha por meio das estruturas culturais, intelectuais e religiosas de uma cidade. Há um inimigo que nós não podemos negar. O inimigo das nossas almas. A Bíblia traz o seu nome como Satanás, Lúcifer, diabo, o opositor da igreja. E Satanás, ele está andando pela cidade com esse intuito de enganar as pessoas, de entrar em cada setor da nossa sociedade para trazer prejuízos, destruição. E Deus quer usar a sua igreja como proclamadora da verdade de Deus, para que Satanás recue em nome do Senhor Jesus, e para que a igreja avance
para a glória de Deus. Deus quer nos usar, meus irmãos. Nós não podemos achar que nós estamos vivendo num ambiente tranquilo, que nós vivemos numa sociedade e numa cidade confortável. Por mais que ela seja, ela tem grandes desafios. E onde Deus nos levar, o Senhor quer nos usar com autoridade e com força. Você está disposto a ir contra a cultura, a ir contra os argumentos do diabo, dessa sociedade distante de Cristo, do seu amor, da sua graça? As cidades de hoje não são tão diferentes das cidades do passado. Quantos ídolos residem na cidade de Uberlândia? Ídolos que não possuem templos, mas que estão presentes no coração de muitas pessoas. Ídolo como o amor ao dinheiro. Quantos habitantes da nossa cidade amam o dinheiro mais do que a própria vida? Quantos ídolos estão presentes hoje no coração dos jovens, com as ideologias que roubam o coração e a fé? Ídolos como os prazeres sem limites, que muitas pessoas se envolvem achando que isso é algo natural. Mas a missão da igreja continua sendo a mesma: ajudar homens e mulheres a abandonarem os ídolos do coração. Meus irmãos, a tarefa que os anjos gostariam muito de receber da parte de Deus, e que Deus não concedeu a eles, diz a Bíblia que Deus deu a nós, seus discípulos, seus filhos, que é anunciar o evangelho do reino de Deus. Que privilégio, que bênção. É não só sermos portadores desse evangelho, sermos não só embaixadores desse evangelho, mas mais do que isso, proclamarmos esse evangelho e ver vidas sendo transformadas para a glória de Deus, para o louvor de Deus. Não tem algo maior do que isso. Não tem prazer maior para você, maior do que o dinheiro, maior do que a sua própria família, maior do que seus próprios recursos. Quer ver vidas sendo restauradas para o louvor de Deus. Qual é o nosso chamado, meus irmãos? É iluminarmos a cidade. É sermos testemunhas de Jesus na cidade. É muito bom nós estarmos aqui. Lugar confortável, algo maravilhoso. É tão bom a igreja estar reunida. É gostoso nós estarmos envolvidos aqui nesse ambiente. Mas Deus não está satisfeito em nos ver apenas aqui. A igreja, como diz o teólogo, ela precisa viver fora dos portões. A igreja precisa ser autêntica, verdadeira, genuína, é na cidade, é onde estão os desafios, é onde estão as lutas espirituais. É lá que Deus quer me usar, é lá que Deus quer usar você. Mas o que nós vemos hoje são crentes salvos e satisfeitos, que acham que a vida é só isso. Estão perdendo a oportunidade de fazer Jesus conhecido. O Espírito Santo que separou Barnabé, que separou Saulo, ele continua separando cada um de nós. E ele nos capacita, ele nos envia para que a luz de Cristo alcance os lugares onde as trevas ainda dominam. Há uma luta, queridos, espiritual, que a igreja está envolvida, e que não tem como a gente fazer vistas grossas. Nós precisamos encarar esse desafio. Precisamos perseverar e alcançar os lugares onde as trevas querem prevalecer.
A segunda lição que nós aprendemos aqui é que o evangelho enfrenta oposição sem negociar a verdade. O texto diz: e ele, o mago, Bar Jesus, estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. O procônsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Porém, o mago, Bar Jesus, é assim que se traduz o seu nome, se opunha a eles, procurando afastar a fé, o procônsul. Quem era Sérgio Paulo? Um governador, homem influente na cidade de Chipre. Mas o texto bíblico nos diz, de forma muito clara, que o interesse genuíno que aquele homem teve foi algo que despertou a atenção de muita gente. Porque à medida que aquele mágico, ele se opunha aos missionários para afastá-lo, o texto bíblico nos diz que à medida que eles anunciavam a palavra, aquele homem inteligente, intelectual da sua época, ele se interessou pelo evangelho. Perceba que algo importante, Bar Jesus, ele não combate Paulo e Barnabé, ele combate a fé deles. Toda oposição ao evangelho possui essa finalidade: afastar pessoas de Cristo. Essa é a grande finalidade, essa grande estratégica do inimigo das nossas almas, que é afastar as pessoas de Cristo Jesus. E à medida que alguém se torna perseguidora da igreja, automaticamente ela se torna perseguidora também de Cristo Jesus. Foi assim que Jesus se referiu ao apóstolo Paulo na sua conversão. Quando Deus o chamou, o texto bíblico nos diz que Jesus, se dirigindo a Paulo, disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E nós sabemos que Paulo, ele era perseguidor da igreja. Mas à medida que alguém se torna opositor da igreja, consequentemente ela se torna opositora e perseguidora de Cristo Jesus. Meus irmãos, o inimigo, ele tem essa estratégia sagaz, que é afastar as pessoas das palavras de Jesus, do senhorio de Jesus. Nós não vivemos numa sociedade anti-Deus. Nós vivemos numa sociedade anticristo. As pessoas creem que existe um Deus soberano, uma força maior. Muitos até dizem: Deus te abençoe, vai com Deus. As pessoas falam o nome de Deus quase o tempo todo. Mas as pessoas, elas são anticristo. Porque à medida que a igreja anuncia o evangelho, e a igreja diz que Jesus precisa ser o nosso Senhor, que Ele precisa ser o centro da nossa vida, aí as pessoas recuam. As pessoas dizem: não, aí, peraí. Eu quero ser o Senhor da minha vida. Eu quero governar a minha vida e a minha história. Eu não quero me submeter a minha vida a ninguém. Eu quero conduzir os meus passos. Então, uma dica que eu dou para você. Eu aprendi isso no passado. E eu faço isso sempre. Eu não uso a expressão Deus te abençoe. Eu gosto de usar a expressão Jesus te abençoe. Porque essa expressão, ela identifica em quem eu creio e qual é a razão da minha fé. Então, quando você estiver em qualquer lugar, seja no supermercado, seja no trabalho, diga para as pessoas: Jesus te abençoe. Aí você vai estar sinalizando quem de fato você tem fé e confiança. Mas eu vou dizer aos irmãos que à medida que o nome de Cristo é anunciado, o inferno tenta se levantar. A oposição, ela vem. Jesus uma vez disse algo que chocou a vida dos discípulos. Ele disse: eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer espada.
Eu vim trazer divisão entre a nora e a sogra, entre o pai e o filho. O Evangelho faz isso. À medida que você crê em Jesus, se submete a Ele, se prepare, porque as perseguições virão. Mas não vamos nos cansar de anunciar esse nome que é poderoso, o nome de Jesus. Porque a maior estratégia de Satanás não é apenas atacar a igreja, mas impedir que as pessoas cheguem a Cristo. Satanás não está preocupado com o pregador. Satanás não está contra mim. Satanás está contra a mensagem que eu estou anunciando, que é uma mensagem que Jesus é o centro do começo ao fim. E essa é a mensagem que incomoda o nosso adversário. Mas nós precisamos avançar com essa mensagem. Nós precisamos anunciá-la com autoridade, com fé, assim como os apóstolos do passado a fizeram. Qual é a diferença de Paulo e de Barnabé para mim e para você? Como diz Tiago na sua carta, Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e ele orou para que não chovesse, e não choveu sobre a terra. Se nós cremos no mesmo Deus, Deus pode nos usar assim como Ele usou esses homens no passado. Sabe por quê, queridos, que a igreja hoje não é tão usada? Porque a igreja deixou de confiar no poder da palavra, no poder de Jesus. Uma igreja que se distrai com tantas coisas e esquece do principal. Há um Deus poderoso que habita em nós e que deseja nos usar com toda a autoridade. Sempre que o Evangelho é anunciado, haverá forças espirituais, gerando dúvidas no coração dos homens, incredulidade, distração, com o objetivo de afastar as pessoas à fé. Nesse momento que eu estou pregando aqui, o diabo está querendo fazer isso com muita gente aqui. Endurecer o coração, distrair o coração, para que essas pessoas se percam. Há uma luta espiritual acontecendo aqui desde o momento que nós chegamos a esse ambiente. Mas nós precisamos confiar de que o poder de Deus é maior. Que quando a luz de Cristo chega, as trevas, elas não resistem. Elas saem, elas são derrotadas, elas são vencidas pela força de Cristo Jesus, pelo poder do nosso Senhor e Salvador. Ah, meus irmãos, nós estamos em guerra. Uma guerra muito maior do que a guerra lá da Ucrânia contra a Rússia. Uma guerra muito maior que a guerra dos Estados Unidos contra o Irã. Uma guerra que usa forças espirituais. E eu e você, se somos de Jesus, nós estamos envolvidos nessa grande batalha. Que em nome de Jesus, que Deus possa te usar com autoridade. Que Deus possa te dar discernimento, para que você entenda que a sua luta não é contra pessoas, mas é contra principados e potestades, que se levantam para impedir que homens e mulheres conheçam a Jesus. Há muitos Bar-Jesus por aí, falsos profetas, mágicos, que estão agindo por meio de falsas doutrinas, por meio do relativismo, por meio da idolatria do sucesso. Bar-Jesus que se manifesta no meio do entretenimento, que ocupa o lugar de Deus e de qualquer voz que torne Cristo secundário.
E o objetivo permanece o mesmo: desviar corações da fé. Por isso a igreja não pode negociar a verdade e nem silenciar sua mensagem. Porque o texto bíblico aqui nos diz, nos versos 9 e 10, que Paulo, cheio do Espírito Santo, ele olhando firmemente para aquele mágico, ele disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda injustiça, porque você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? Paulo repreende chamando de filho do diabo. E curiosamente, Bar Jesus dizia ser filho da salvação. Mas Paulo aqui revela quem realmente era o seu pai espiritual. Quem era o pai espiritual desse falso profeta, desse mágico perverso? Então Paulo não apenas o repreende, mas anuncia um juízo temporário. Diz o texto bíblico que imediatamente aquele homem ficou cego. Aqui é o quê? Um castigo de Deus? Mais do que isso. É Jesus demonstrando que contra ele ninguém pode sair vitorioso. Que ele é Deus nos céus e na terra. E que nada pode impedir o avanço do evangelho. Meus irmãos, apesar da oposição dessa sociedade que nós vivemos, nós não podemos negociar a nossa fé. Pecado precisa ser confrontado. Pessoas precisam ser repreendidas. O evangelho precisa ser pregado como ele é. Mas hoje o que nós vemos é uma igreja tentando atrair a atenção do mundo, pregando o evangelho light demais, um evangelho que não traz desconforto, mas que traz um certo conforto, uma certa alegria, um certo entusiasmo. Mas o evangelho pregado e anunciado verdadeiramente, ele precisa trazer um desconforto na vida do pecador. Nós precisamos chorar mais pelo pecado. Precisamos nos entristecer diante do sofrimento espiritual que muitas pessoas estão vivendo. Não podemos silenciar. Que Deus me ajude a ser um pastor, um homem de Deus que pregue esse evangelho, sem negociar. Eu não estou aqui para agradar pessoas, eu não estou aqui para agradar homens, eu não estou aqui para agradar a minha denominação, eu estou aqui para agradar o meu Jesus, o meu Senhor. Quando você ouvir um evangelho light demais, se preocupe com isso. Porque o evangelho, ele mexe com a nossa vida. O evangelho precisa mexer com as nossas entranhas. O evangelho precisa despertar em nós arrependimento, mudança de vida, de postura, novas palavras, novas decisões. Ah, queridos, nós precisamos de coragem espiritual. O que nos falta hoje é coragem espiritual. A mesma coragem que Paulo teve ao repreender aquele homem, dizendo: ó filho do diabo. Você já parou para pensar? Por que você deseja ser um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo? Porque a Bíblia diz que nós precisamos ser cheios do Espírito. Mas muita gente quer ser cheio do Espírito para só estar assim com Deus, para saber qual que é a vontade de Deus para a sua vida, para saber se realmente precisa tomar aquela decisão ou não. Muita gente quer ser cheio do Espírito Santo apenas para satisfazer os seus próprios desejos. Mas a Bíblia diz que quando nós nos enchemos do Espírito Santo de Deus, a gente não se cala.
A gente confronta o pecado, a gente confronta o inimigo das nossas almas, a gente avança no poder do Espírito Santo. E é sobre isso que a palavra de Deus nos ensina. Que em nome de Jesus, que nós sejamos tomados desse poder, a ponto de produzir coragem em nós, e não negociarmos o Evangelho, de forma alguma, nem por 30 moedas, por absolutamente nada que possa exaltar o nosso ego. Vamos avançar, queridos. Vamos ser uma igreja dependente do Espírito Santo. Uma igreja que ama a mensagem do Evangelho mais do que qualquer outra coisa. Uma igreja que tem entusiasmo em estar na presença de Jesus. Uma igreja que se alegre em obedecer ao Senhor Jesus. A transformação da cidade só acontece quando a igreja confronta o pecado por meio da autoridade do Espírito Santo. A igreja, ela perde a sua relevância quando ela se preocupa pelo conforto de ser aceita por todos. Precisamos permanecer firmes, com humildade, com graça, mas sem negociar a Cristo. John Stott, certa vez disse, uma igreja que não incomoda o mundo, provavelmente também não está transformando o mundo. Se por onde você vai, se por onde você anda, os ambientes que você frequenta, se a sua presença não incomoda, se as suas palavras não incomodam, tome muito cuidado. Você está em perigo. A terceira e última lição que nós aprendemos aqui é que o Evangelho transforma quem Deus chama. O texto termina dizendo, no verso 12, então o procônsul, Sérgio Paulo, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Perceba que aquele homem pecador, ele não ficou maravilhado com a cegueira de Bar Jesus. O texto bíblico diz que ele ficou maravilhado com a doutrina do Senhor. O que levou aquele homem à conversão, à mudança de vida, não foi um milagre. Foi o Evangelho de Jesus, a doutrina. Hoje as pessoas estão maravilhadas com um milagre. As pessoas querem um milagre. Estão à procura do milagre. Mas o milagre não transforma ninguém. O que transforma o homem pecador é o Evangelho, é a palavra de Deus. É por isso que aqui, ou em qualquer outra igreja presbiteriana que você for, o centro do culto é a palavra de Deus. É a pregação do Evangelho. A palavra de Deus é o mais importante na minha vida, na sua vida, num culto como esse. O mais importante é as Sagradas Escrituras sendo anunciada. O milagre, ele apenas aponta para algo maior, que é a verdade de Jesus, que liberta o homem pecador. E onde a palavra de Deus alcança, quando a palavra de Deus chega no coração, vidas são transformadas. Até porque milagres impressionam, mas o Evangelho, ele transforma verdadeiramente. O que a cidade de Uberlândia precisa hoje? É de um espetáculo, um grande milagre, ver pessoas, quem sabe, paraplégicas andando, cegos enxergando. Será que a cidade de Uberlândia precisa ver isso? Não. O que a nossa cidade precisa é do Evangelho de Cristo Jesus.
Esse evangelho pregado com seriedade, pregado com autoridade, no poder do Espírito Santo, porque só o evangelho pode mudar a vida do pecador. É o ensino fiel das Escrituras, de quem Jesus é e do que Ele fez na cruz, que transforma alguém. A Bíblia diz que Paulo Sérgio governava aquela ilha em nome de Roma, era um homem culto, chamado por Lucas aqui de homem inteligente. Nem sua posição social, nem a sua formação impediram a graça de alcançá-lo. Sabe por quê, queridos? Porque a graça de Deus, ela rompe todas as barreiras. Ela alcança religiosos, alcança ocultistas, intelectuais, autoridades, pobres, ricos, doutores, homens simples. A graça de Deus transforma qualquer indivíduo, porque ela é muito maior do que qualquer posição social. Queridos, vamos confiar nesse evangelho. Vamos anunciar esse evangelho, porque ninguém está fora do alcance da soberania de Deus. Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, certa vez ele disse: a graça de Deus nunca pergunta quão distante alguém caiu, apenas o levanta. Há muita gente para ser alcançada nessa cidade. Na escola, na universidade, nos comércios simples, nos shoppings, nos grandes centros culturais. Há pessoas aí espalhadas que o Senhor Jesus quer alcançar. E como que Ele vai alcançar? Através da pregação do Evangelho. E quem vai pregar esse Evangelho? Apenas os pastores, os presbíteros, os líderes da igreja? Não. Todos aqueles que confessam que Jesus Cristo é o Senhor. Lucas nos mostra aqui que o verdadeiro protagonista da missão nunca foi Paulo. Foi sempre Deus. Quem abriu o coração de Sérgio Paulo foi o Senhor. Quem sustentou Paulo e Barnabé ali naquela cidade foi o Senhor. Quem venceu as trevas foi o Senhor. E quem edificou a igreja foi o Senhor. Isso muda completamente a nossa visão a respeito da evangelização. O pecador é alcançado por causa do nosso mérito? Por causa da sua dedicação, do seu esforço? Não. O pecador é alcançado quando a graça de Deus o aceita e o recebe. E essa graça está sobre nós, para que vidas realmente sejam transformadas aqui, e que essa cidade seja do Senhor Jesus, para a glória do nosso Deus. A capacidade não está na igreja, a capacidade está em Cristo, em transformar e restaurar. Que Deus faça isso, mediante a sua misericórdia, através de mim, através de você, através de nós e de toda a sua igreja. Queridos, sabe qual que é a melhor parte em pregar o Evangelho? É saber que a mensagem do Evangelho, ela nunca é em vão. O Evangelho nunca retorna vazio. Ele sempre produz mudanças e transformações. Talvez a gente nem vai perceber essas mudanças, mas o Evangelho faz isso. Porque o intuito do Evangelho é deixar sempre Jesus no centro. Eu quero concluir essa meditação dizendo que Bar Jesus, o mágico, ele ficou cego por alguns dias. Mas há uma cegueira muito mais profunda e espiritual, que só a cruz de Jesus pode curar.
Paulo mesmo escreveu anos depois aos Coríntios, quando ele disse que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vejam resplandecer o evangelho da glória de Cristo. E no verso seguinte, ele mesmo revela a única solução. E ele diz: porque Deus que disse, das trevas resplandece a luz, e quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. A verdadeira luz que venceu as trevas em Chipre é a mesma que pode vencer as trevas de Uberlândia e de qualquer outra cidade. Na cruz, Jesus derrotou definitivamente o príncipe das trevas. E ele ressuscitou como prova de que nenhuma feitiçaria, nenhuma idolatria, nenhuma resistência espiritual tem a última palavra sobre a cidade, sobre a vida do homem e da mulher. Jesus sim pode destruir as obras do maligno. Podemos crer no avanço do evangelho, porque não há nenhuma força que possa resistir à força de Jesus Cristo. Fique em pé, por favor. Talvez você está aqui nessa tarde, esse início de noite, e você esteja vivendo lutas espirituais. Talvez você esteja sentindo a mão gelada do inimigo sobre a sua vida. Eu quero orar por você. Quero orar pela sua vida, pela sua família. Para você que talvez tem dito nesses últimos dias que a sua família não tem jeito, que a conversão do seu filho é um momento que nunca vai chegar. Mas eu quero dizer que tem esperança para você. Há mudanças que podem acontecer na sua vida, na sua casa ainda hoje. Obras de Satanás, do maligno, das trevas, podem ser destruídas e aniquiladas hoje, mediante a luz de Cristo Jesus sobre a sua vida. Vamos orar. Se ainda há fé no seu coração, junte-se comigo nessa oração. Diga: Senhor, abençoe a minha casa, abençoe minha cidade, abençoe, Senhor, o meu trabalho, abençoe meus colegas de trabalho, meus amigos que estão perdidos nas trevas, pessoas que eu amo, que eu tenho uma consideração enorme, mas que estão cegas. Ó Deus, desperta, Deus, essas pessoas. Levanta, Senhor, os teus, que o Senhor mesmo já escolheu nessa cidade para ser alcançado, para ser restaurado. Senhor, usa a minha vida, faça essa oração. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Eu não quero ser apenas um espectador do teu reino, Senhor, mas eu quero me envolver. Eu quero anunciar a tua palavra com autoridade, Senhor. Usa-me, Senhor. Faça essa oração em nome de Jesus, onde você está. Comece a interceder, comece a orar pelas pessoas que estão vindo à sua mente. Senhor, nós te damos graças, porque a tua luz vence as trevas. Ó Deus, o Senhor é a nossa verdadeira luz. Ó Deus, nós cremos em ti. Nós cremos, ó Deus, na força do teu poder, na autoridade do teu nome. Por isso, Senhor, nesse momento, ó Deus, venha, Senhor, destruir, ó Pai, as obras do mal, do maligno contra a nossa vida, contra a nossa casa, Senhor, contra a vida das pessoas que nós amamos e consideramos. Senhor, no nome de Jesus, nós queremos ver os nossos familiares rendidos ao teu evangelho, a tua palavra, Senhor. Nós queremos ver, ó Pai, essa cidade, ó Deus, redimida pelo Senhor, alcançada pelo Senhor. Ó Pai, que em cada setor dessa sociedade, nós tenhamos homens do Senhor e mulheres do Senhor ali. Ó Deus, que vivem para a tua glória.
Ó Deus, que antes de exercer, ó Deus, uma função pública, ou quem sabe, antes de iniciar o próprio trabalho, possa entregar tudo diante das tuas mãos e confiar no Senhor, crer que o Senhor está no controle de todas as coisas. Senhor, no nome de Jesus, usa a tua igreja, Senhor, usa o teu povo, ó Deus. Nós queremos ver os teus sinais, os teus prodígios diante dos nossos olhos. Ó Deus, nós não queremos temer os homens. Ó Deus, nós podemos até perder amizades, podemos perder familiares, vínculos, ó Deus, relacionais. Mas nós não queremos perder o Senhor, ó Deus. O Senhor é tudo para nós. O Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa paz. O Senhor é a única palavra, a única verdade, ó Deus, que nós cremos de todo o coração, com toda a nossa alma. Ó Deus, no nome de Jesus, faça brotar, Senhor, no nosso coração um desejo sincero de fazer o teu nome conhecido, hoje e por todos os dias da nossa vida. Guarda, Senhor, a tua igreja, abençoe o teu povo, que nós não venhamos temer, ó Deus, as obras do mal, mas que possamos, ó Deus, na força e na autoridade do teu nome, confrontar as trevas, na certeza de que o Senhor vai manifestar a tua luz e a tua glória. Ó Deus, fique conosco, nos fortalece, Senhor, abençoa, Senhor, desde o mais novo, desde a criança que está presente aqui, ó Deus, até o mais velho, que seja alcançado, ó Deus, e revestido pela autoridade do Senhor. Essa é a oração que nós fazemos, Senhor, gratos pelo teu evangelho que mudou a nossa vida. E cremos, ó Deus, que essa mesma mudança pode alcançar a vida de muitas pessoas. Usa-nos, Senhor. É assim que nós oramos, agradecidos por tudo. Em nome de Jesus, amém.